Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Nesta semana, o Rio de Janeiro foi destaque nos noticiários depois que um homem armado fez 17 pessoas reféns na rodoviária da cidade. Acompanhe. Quem estava na rodoviária do Rio, no centro da cidade, na última terça-feira, viveu momentos de terror. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, sequestrou um ônibus que iria para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e manteve 16 pessoas reféns por 3 horas. Em depoimento, o sequestrador explicou que era ligado ao Comando Vermelho, na Muzema, e que durante uma briga baleou um traficante da Rocinha, também dominada pela facção. Por temer a represárias, ele decidiu fugir para outro estado. Mas a polícia ainda investiga essa versão. O criminoso também confessou que ficou desconfiado, achando que tinha sido descoberto pela polícia e, mesmo assim, resolveu embarcar. Após falha mecânica e o retorno do ônibus à plataforma, Paulo se assustou com a movimentação e efetuou os disparos. 2 pessoas foram atingidas. Uma, que não teve identidade revelada, foi socorrida no local e passa bem. Já a outra vítima foi Bruno Lima da Costa, de 34 anos, que passou por cirurgia e segue em estado grave. Paulo foi transferido para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, vai responder por tentativa de homicídio contra 4 vítimas, sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O incidente ocorrido durante um voo da Latam segunda-feira na Nova Zelândia também foi destaque e acendeu o alerta para a importância do uso do cinto de segurança no avião. O equipamento só é obrigatório durante o pouso e a decolagem, mas é importante destacar que o voo pode enfrentar turbulências severas que surgem sem aviso. 13 pessoas ficaram feridas, entre eles 2 brasileiros. Um brusco movimento levou vários passageiros das poltronas ao teto do avião. O voo da Latam Airlines operava a rota Sydney-Auckland-Santiago e estava sobre o mar da Tasmânia, entre Austrália e Nova Zelândia, quando o incidente aconteceu. Assim que o avião pousou no aeroporto de Auckland, 50 pessoas precisaram de atendimento médico. 13 foram levadas a um hospital da região. Entre as vítimas estava a brasileira Renata Mendes. Eu tinha ido ao banheiro, então quando eu voltei eu não coloquei o cinto, então eu fui parar no teto. Este vídeo foi postado pela brasileira em uma rede social logo após o incidente. Na legenda, ela conta que já passou por outras experiências parecidas, mas essa teria sido a pior. Pensei que eu fosse morrer agora. Pensei que eu fosse morrer. Por meio de nota, a Latam Airlines Group relatou que o voo LA800, com 263 passageiros e 9 membros da tripulação de voo e de cabine, experimentou uma forte movimentação durante o voo, cuja causa está atualmente sob investigação. A Latam informou que está trabalhando junto com as autoridades competentes para apoiar as investigações sobre o incidente. A companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas por qualquer inconveniente ou desconforto que essa situação possa ter causado. Incidentes como esse podem ser explicados por uma turbulência de céu claro, CAT na sigla em inglês. Um fenômeno meteorológico que ocorre em céu limpo e aparentemente calmo, sem dar nenhum indício. O evento climático é invisível e não pode ser detectado pelos radares a bordo da aeronave. Em elevadas altitudes, ocorre o que nós chamamos de jet stream, ou seja, corrente de jato. É comum, mas quando essas correntes de jatos elas ocorrem, sofrem um cisilhamento. O que é cisilhamento? É uma brusca alteração na sua direção e velocidade. Aí, quando ocorre isso, aí é um problema, porque pode haver uma alteração na velocidade e na direção, inclusive no sentido vertical. Quando há uma alteração brusca no sentido vertical, a aeronave ela pode, perder a altitude rapidamente. E aí você imagina, essa aeronave, por exemplo, estava em média 900 km por hora. Um deslocamento brusco, ainda que seja pequeno, tá? Às vezes 300 metros para baixo, que é pequeno. Mas nesta velocidade, traz a bordo da aeronave um desconforto incrível. Fora o risco à vida dos passageiros.
Segundo o perito, as turbulências de céu claro têm se tornado cada vez mais comuns em várias partes do mundo, devido ao aquecimento global. Tudo isso sem aviso prévio. E é por essa razão que o especialista recomenda sempre manter os cintos afivelados dentro do avião. Não importa a distância, nem o tempo da viagem. O cinto, nesse momento, faz sim uma grande diferença e pode até ser a diferença entre a vida e a morte. Sem cinto no momento do incidente na Nova Zelândia, a brasileira a bordo do voo da Latam diz que teve um livramento. Só consegui enxergar o cuidado de Deus com a minha vida e eu tô aqui para engrandecer o nome dele. E nada, absolutamente nada, sai do controle dele. A disseminação de notícias falsas voltou a se repetir com o atual surto da dengue na América Latina, assim como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. As autoridades têm se preocupado porque este problema atrapalha tanto a vacinação quanto as ações preventivas que comprovam eficácia. Colocar um copo de cloro e uma colher de sal no ralo de casa. A receita, repassada como sendo uma recomendação oficial para o combate à dengue, não passa de notícia falsa. O post circulou nas redes sociais da cidade sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, e preocupou a Secretaria Municipal de Saúde. As fake news podem prejudicar muitas vezes a saúde das pessoas, porque às vezes a pessoa acredita que uma notícia dessa seja verdadeira, ela faz achando que vai resolver o problema e acaba deixando de procurar um criador de Aedes aegypti na sua casa, esquece de procurar o foco, tá? Que é o mais importante hoje. Os casos estão aumentando muito de dengue, os casos graves estão aumentando muito, as internações, as pessoas que precisam de hidratação. Então a gente vem deixar um alerta para a população aí. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, mas se cada um fizer a sua parte, a gente não vence essa batalha. Questões climáticas e de infectologia são apontadas por especialistas como responsáveis por uma explosão de casos de dengue que atingem toda a América Latina. Mas, além de enfrentar o surto da doença, as autoridades agora precisam lidar com uma outra epidemia, a de notícias falsas, que vão desde soluções caseiras sem comprovação de eficácia, quanto teorias sem fundamento que questionam as pesquisas científicas, semelhante ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. O fenômeno El Niño deixou o inverno do ano passado mais curto e quente, fazendo com que a população de Aedes não caísse como em anos anteriores. Além disso, há maior circulação do sorotipo Dengue 3, que favorece novas ondas da doença. Uma das esperanças de especialistas para o futuro é o avanço da vacinação. No Brasil, as doses estão disponíveis na rede privada desde o ano passado e começaram a ser aplicadas para parte da população na rede pública este ano. Mas a desinformação é um dos fatores para que a procura pelos imunizantes esteja muito baixa. Outros alvos frequentes são os projetos que envolvem mosquitos modificados, por exemplo, comumente atribuído a uma forma de forçar as pessoas que não querem se vacinar. Entre estes estudos estão os chamados Aedes do Bem, que na verdade tem como objetivo diminuir a população de fêmeas que picam humanos infectados, além dos que recebem a bactéria Wolbachia, que reduz a capacidade do Aedes aegypti de transmitir doenças. Empresas que produzem repelentes contra o mosquito Aedes aegypti estão preocupadas com a possível falta de insumos para a fabricação do produto. A demanda aumentou acima do previsto depois do início da epidemia da dengue no Brasil. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima. Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou
ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. O governo federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário dos beneficiários da Previdência. A medida deverá injetar 66 bilhões de reais na economia no primeiro semestre do ano. O decreto assinado pelo presidente Lula beneficia mais de 33 mil segurados do INSS e antecipa o 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários. O abono normalmente é pago no segundo semestre, mas pode ser antecipado por decisão do governo federal para estimular a economia do país. A liberação deste recurso vai movimentar mais de 66 bilhões de reais nos próximos meses. Esse ano, o 13º será dividido em 2 parcelas. A primeira será paga entre abril e maio e a segunda entre maio e junho. Além dos aposentados, serão contemplados aqueles que recebem auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio reclusão, além daqueles que também recebem o auxílio maternidade. Já os beneficiários do BPC não são contemplados. 2024 é um ano de eleição e os cidadãos têm mais 2 meses para regularizar o título. O repórter Anderson Nascimento tem as informações. Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, quer alterar dados ou vai tirar a primeira via do título para participar das eleições deste ano, tem até o dia 8 de maio, mais 2 meses para realizar os procedimentos. Após esta data, o cadastro será fechado e o eleitor não poderá obter os serviços. Para verificar se o cadastro está regular ou alterar os dados, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Por lá também é possível acompanhar as solicitações, transferir o título para outro município, além de consultar locais de votação e o número do título. Caso seja necessário que o eleitor procure a Justiça Eleitoral presencialmente, o sistema irá alertar e indicar o cartório eleitoral adequado. E caso o eleitor não regularize as pendências até o dia 8 de maio, eles terão dificuldades em emitir documentos como passaporte e carteira de identidade. Além disso, não conseguirá ingressar em universidade pública ou renovar a matrícula em instituição de ensino superior. E veja a seguir, Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul reforça a importância da defesa pessoal para elas no mês das mulheres. E ainda, tragédia no futebol brasileiro vira livro. Nós voltamos em instantes. Até já! Uma em cada 10 mulheres sofre de endometriose no país, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e pode trazer prejuízos sérios à qualidade de vida e também infertilidade nas mulheres. Fortes dores, cólicas e tentativas frustradas de engravidar. Muitos desses podem ser sintomas de uma doença que cada vez mais vem sendo diagnosticada por ginecologistas e que acarreta problemas de saúde sociais para as mulheres, a endometriose. O assunto vem chamando tanto a atenção de especialistas que o terceiro mês do ano ganhou uma cor. É o Março Lilás, para trazer às mulheres mais informações e que elas se atentem ao diagnóstico precoce. Então, a endometriose ela é uma doença ainda que a gente tem muitos pontos de interrogação.
né? A gente não sabe quando que ela surge e até que ponto ela vai evoluir. A nossa grande ponto-chave é que essa mulher que tem sintomatologia, ela deve buscar ajuda médica, né, assistência de saúde, para que a gente possa fazer um diagnóstico e aí poder ajudar ela. Por exemplo, uma mulher que tem muitas cólicas menstruais ou no período que antecede, ou até uma infertilidade, essa mulher que está tendo uma dificuldade para gestar, porque a gente sabe que 60% das infertilidades da mulher são causas possíveis de endometriose. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a doença afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo, sendo mais de 7 milhões somente no Brasil. E dependendo da apresentação, pode levar até mesmo a procedimentos cirúrgicos para controle dos sintomas. As principais indicações de cirurgia de endometriose são dor e muitas vezes infertilidade, né? Então essa dor que é muito incapacitante, que a gente não consegue fazer o acompanhamento através de medicação, ela pode sim levar a essa cirurgia. No caso de infertilidade, o ato cirúrgico ele pode ser tão benéfico quanto maléfico. Então, muitas vezes a gente coloca na balancinha para tomar a decisão. Porque benéfico, porque nos primeiros 6 meses aumenta a fertilidade dessa mulher. E maléfico no sentido de que essa cirurgia pode ser de tal forma um pouco mutiladora, um pouco invasiva, e aí lesionar os ovários e aí piorar a fertilidade como um todo, né? Mas normalmente essa cirurgia, a gente costuma dizer que é uma limpeza. A gente vai tirar os principais focos, as aderências, para que essa mulher tenha uma qualidade de vida melhor, sempre preservando de uma forma geral da possibilidade esses órgãos vitais. Outro tema que tem chamado a atenção dos ginecologistas nesse mês é a prevenção do câncer do colo do útero. Silencioso, ele por muitas vezes é diagnosticado em estágios avançados da doença e realizar o preventivo é sempre a melhor estratégia. A gente sabe que as mulheres, em torno de 30%, fazem o preventivo anualmente, o Papa Nicolau, que é a principal prevenção, ou melhor dizendo, o diagnóstico precoce, é um método de rastreamento e, infelizmente, essas mulheres ainda não se atentaram para a importância dessa doença, que é a terceira causa de câncer nas mulheres no Brasil. Os exames preventivos de câncer de colo de útero e também a vacina do HPV, que protege meninos e meninas contra o câncer, também estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. E no mês das mulheres, um centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul reforçou a importância de melhorar a defesa pessoal delas com um aulão. Os golpes são para quem está em apuros. De um lado, uma mulher que pode ser vítima de diversas ações de outra pessoa e principalmente homens que podem colocar a vida delas em risco. Este é um aulão demonstrativo para mulheres de Krav Maga, técnica voltada à defesa pessoal, algo especial justamente para o mês das mulheres. Desde 1990 que a federação promove esses aulões para as mulheres no mês de março, que é um presente para as mulheres, para elas também entenderem que existem ferramentas para a defesa pessoal. As aulas são oferecidas pelo Centro de Krav Maga de Campo Grande. Neste fim de semana, mais de 50 mulheres puderam conhecer de perto as técnicas. O Krav Maga ele não é uma arte marcial e por ele não ser uma arte marcial, ele não é um esporte. Então, se ele não é uma arte marcial, não é um esporte, ele não tem competições. Exatamente por isso, por ser única e exclusivamente defesa pessoal. O professor Juliano narra algumas das ações que as mulheres podem encontrar pela frente, até a mais difícil delas, uma tentativa de estupro. Vai cinturar a garota, pegou nos olhos, jogou para o chão e saiu sempre para a cabeça na diagonal. Ela está andando com a bolsa, aí vem o trombadinha, pega na bolsa, ela cruza o braço no ombro, chute calcanhar no joelho, mais chute se for o caso, chutou, bateu e sai o mais rápido possível de perto. Acho que dá mais segurança até para a mulher poder transitar ali no dia a dia, uma necessidade de estar preparada.
A Cláudia também participou junto com as amigas. Eu acho interessante a gente saber se defender, né? Mas tudo isso depende de aperfeiçoamento. Sim, claro. É só a prática que vai te dar realmente a real noção de como você resolver uma situação real. Nada mais é do que você ter aula regularmente para você conseguir ter a técnica e a consciência, ou seja, a parte mental e a parte técnica, elas têm que estar aliadas juntas. Mas para ter habilidade na hora de se defender é preciso aperfeiçoamento, assim como a Thaís. São 8 anos fazendo parte do Krav Maga. Realmente, você vai aperfeiçoando conforme você vai treinando. É muita prática até você conseguir fazer o que é necessário. Agora, uma pergunta que eu te faço, nesses 8 anos, já precisou utilizar alguma vez essas técnicas? Graças a Deus, nunca precisei, espero não precisar, mas eu sei que se um dia eu precisar, eu vou estar preparada. Uma pesquisa revelou que 73% dos jovens que não concluíram a educação básica têm a intenção de retomar os estudos. Ao todo, mais de 9 milhões de jovens estão fora da escola. A pesquisa mostrou que o maior desejo está entre as mulheres, enquanto os homens representam 69% de vontade de retomar os estudos. A maioria pensa em fazer o ensino médio técnico que une a educação básica com um curso tecnólogo. Os jovens têm entre 15 e 29 anos de idade e constituem famílias com renda per capita de até um salário mínimo, sendo que 7 em cada 10 são negros. Destes, a pesquisa revelou ainda que 86% já ultrapassaram a faixa etária adequada para frequentar o ensino regular. Entre as principais razões apontadas por aqueles que ainda pretendem terminar o ensino médio estão a perspectiva de melhora da condição profissional, seja para ter um emprego melhor ou para arrumar um emprego, e o desejo de ingressarem a uma universidade. Os dados reforçam a urgência de uma educação de qualidade e um melhor preparo para o mundo de trabalho para as juventudes. Na contramão desses números, somente 27% dos jovens na mesma faixa etária sem a etapa de ensino completa não têm vontade de voltar a estudar, pela necessidade de trabalhar e cuidar da família. O governo federal anunciou nesta semana um projeto para 100 novos campos de institutos federais para a capacitação de jovens e adultos com um investimento de quase 4 bilhões de reais. Os 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia deverão gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos para jovens de todas as regiões do país. A região Nordeste é a que receberá mais unidades, serão 38. No Sudeste serão 27, sendo 12 em São Paulo. A região Sul e a região Centro-Oeste receberão 13 novos campi de institutos federais e o Norte, 12. Esses novos 100 é um acordo que nós estamos fazendo com os reitores. Todos eles, no mínimo, terão que ter 80% das matrículas de ensino técnico profissionalizante nessas 100 novas unidades de institutos federais em todo o Brasil. As obras receberão investimentos de quase 4 bilhões de reais através do PAC. Segundo o governo federal, a construção dos campi vai gerar impacto positivo na construção civil, promovendo emprego e renda, além de desenvolvimento regional na medida em que as obras são concluídas. A ação também prevê investimento de 1,4 bilhões de reais para estruturar as unidades que já existem, com a construção de refeitórios, laboratórios e ginásios. E cada reitor está dialogando com o MEC para colocar suas prioridades, as suas necessidades para cada unidade da federação deste país. Com os novos campi anunciados pelo governo federal, a rede federal de escolas técnicas passará a contar com 782 unidades. Atualmente, são 682 com 1,5 milhão de estudantes matriculados. Ao fazer o lançamento dos 100 novos campi, o presidente Lula falou em buscar a marca de 1.000 institutos técnicos no Brasil e destacou que a educação pavimenta a conquista de outros direitos básicos, além de qualidade de vida. Estamos perto. Eu não sei por que a gente não pode pensar
Eu lembro da loucura do Túlio Maravilha tentando marcar 1000 gols. Eu lembro do Romário tentando marcar 1000 gols. Eu lembro da festa do Pelé marcar 1000 gols. Por que a gente não pode marcar 1000 institutos técnicos nesse país? É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. Porque nós não fizemos opção para ser pobre. Aliás, ninguém gosta de ser pobre. Quando a gente fala em investimento em educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. O presidente Lula também destacou que a educação e a formação profissional é ainda mais importante para as mulheres e meninas, pois garante independência financeira e, em última instância, ajuda a interromper o ciclo de violência. Quando a mulher tem uma profissão, que ela tem um salário e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver com nem um homem que não goste dela. Ela não vai viver por necessidade, ela não vai viver por dependência. Ela vai viver a vida dela e vai morar com alguém se ela gostar desse alguém. Ela vai ter a opção dela, ela vai escolher. Vamos conhecer agora os detalhes sobre a Trilha Rupestre, um programa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que mostra o potencial arqueológico e a riqueza cultural do local. Mato Grosso do Sul está entrando na Rota Mundial dos Sítios Arqueológicos. Recentemente, um evento na cidade de Alcinópolis despertou a atenção de pesquisadores e comunidade local para essa região. O workshop de arqueologia que aconteceu na cidade de Alcinópolis, ele reuniu pesquisadores brasileiros e estrangeiros para mostrar a importância de Alcinópolis nesse quadro que é a arte rupestre brasileira. Esse evento não só reuniu pesquisadores de fora do país, mas principalmente a comunidade local. Ou seja, nós apresentamos para os moradores, para as crianças das escolas, o quão é importante esse local onde eles moram e a relevância científica de estudar esses primeiros habitantes da região norte do Mato Grosso do Sul. Essas atividades fazem parte do projeto Trilha Rupestre, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que reúne pesquisadores de diversas localidades e pretende resgatar a história de ocupação do estado. Nós temos uma grandeza, nós temos uma diversidade em Mato Grosso do Sul, que é isso que tem chamado a atenção desses mais de 40 pesquisadores. A Trilha Rupestre foi uma resposta muito interessante de várias áreas de conhecimento ao observar o quanto a arqueologia influencia até hoje o que é a nossa economia no estado. Então a gente busca na Trilha Rupestre pensar em produtos na base do alimento, na base exatamente da química, na base da botânica, na base da cerâmica, de tal forma que as pessoas que moram em Mato Grosso do Sul possam observar o que aconteceu com esses povos há 10 mil, 12 mil anos atrás e registrar agora na forma de produtos o que é que nós podemos estar utilizando hoje. Além de Alcinópolis, a trilha atua em outros municípios e já identificou 90 sítios de artes rupestre e mais de 700 sítios arqueológicos. Nós só precisamos olhar que esses municípios que nós estamos falando, são 16 municípios no total, que são bem exatamente indo em direção à Serra de Maracaju, com a bacia do Pantaneira e subindo até a nascente do Taquari, chegando até Costa Rica. O projeto está dividido em eixos temáticos e os resultados são animadores. No eixo químico-farmacêutico, por exemplo, são as propriedades da guavira, né? As pessoas, além de não só consumir produtos como sabonetes, óleos essenciais, né, cosméticos, a gente já está fazendo, temos até patentes nessa área. No eixo alimentos,
frutos, plantas do cerrado, né, Eixo Alimentos e Botânicos também nós temos receitas, nós temos ingredientes aí que vão ser lançados no mercado e que o próprio sul mato-grossense pode se apoderar disso, né, e trabalhar e plantar e até mesmo comercializar esse tipo de produto para o resto do mundo. Nos outros eixos, no eixo geopaleontológico, a gente está fazendo um levantamento bem grande da paleontologia do estado. Além da gente estar fazendo esse levantamento minucioso, a gente descobriu aqui em Mato Grosso do Sul um grande veio ali na região entre Rio Negro e Rio Verde, um mar devoniano no passado de 390 milhões de anos, onde a gente tem criaturas como trilobitas e outras coisas que podem colaborar muito com o turismo na região e até mesmo ser aí um museu a céu aberto. Na arqueologia, a gente vem mapeando os sítios arqueológicos com a ajuda das pessoas das cidades, né, que conhecendo o próprio patrimônio, avisam a academia, pessoal, vem aqui, vamos ver se é mesmo, se não é. Todo esse trabalho será apresentado esse mês em um evento internacional. Nós estamos mostrando para o mundo, para vários pesquisadores, vários professores de diversos países, a riqueza cultural, artística, arqueológica que tem no norte do Mato Grosso do Sul. As pesquisas continuam e pretende-se, com os resultados, chegar à proposta de criação de áreas específicas de observação. Os próximos passos, além da gente continuar aí reforçando nossas pesquisas, né, popularizando cada vez mais, fazendo mais parceiros, convidando o pessoal da UEMS, quem sabe a gente não consegue criar alguns geoparques aqui para o nosso estado. Seria um sonho. E para quem ficou curioso, um resumo destas descobertas em imagens e objetos estão à disposição do público no Museu de Arqueologia da UFMS, com visitações gratuitas. O Museu de Arqueologia tem uma amostra e um acervo gigante de mais de 250 mil peças. Então você pode vir ao Museu de Arqueologia, nós estamos abertos ao público, às escolas e temos muitas atividades. Então é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 11h30 às 17 horas. Há pouco mais de 5 anos, uma tragédia marcou o futebol brasileiro e a história do time mais popular do país, o Flamengo. O triste episódio virou um livro que foi lançado nesta semana aqui em São Paulo. A obra une familiares de vítimas de outras tragédias recentes do país em busca de justiça. Sai daí, rapaz! Sai daí! Não adianta não! No dia 8 de fevereiro de 2019, 10 meninos entre 14 e 16 anos morreram no incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo, localizado no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até agora não houve responsabilização dos culpados pela tragédia. Gente, mas que demora para chegar o bombeiro. Gente, E para manter viva a memória dos garotos do Ninho, foi lançado em um evento na região central da capital paulista o livro Longe do Ninho, da jornalista e escritora Daniela Arbex. A construção da memória coletiva do Brasil é um caminho potente para a busca de justiça e a gente, ao contar a história desses meninos, a gente consegue não só trazer novas informações para o caso, revelações inéditas e importantes sobre aquela madrugada trágica, mas a gente também consegue propor uma grande discussão sobre essa indústria na qual meninos de todo o país sonham em ser jogadores de futebol e acabam saindo de casa muito cedo. Se depender dos familiares, a lembrança dos 10 jovens jogadores nunca se apagará. Darley Pizeta, pai do goleiro Bernardo, de apenas 14 anos, lembra daquilo que era mais marcante na jovem promessa no gol rubro-negro. Com certeza a saudade é a maior, né? Mas uma das grandes marcas que deixa do Bernardo é a humildade, tá? A persistência, tá? E o carisma que ele tinha. Ele tinha uma luz muito forte, né? Era um menino que lutava muito
por aquilo que ele sonhava, por aquilo que ele queria. Apesar da dor pela perda do filho, Darley segue adiante com os mesmos ideais de Bernardo. Com perseverança, ele busca justiça para seu filho e as demais vítimas do incêndio. E esse livro é uma prova viva do que aconteceu. Esse livro vem para nos ajudar realmente a buscar, tá, a punição dos verdadeiros culpados, né? Eu acho que a justiça não pode deixar impune isso. Mas afinal, depois do incêndio no Ninho do Urubu, qual legado fica para o futebol brasileiro? E além disso, é possível olhar para o passado recente para evitar que novas tragédias como essa voltem a acontecer no país? E a gente se propõe a discutir até que ponto os clubes conseguem garantir ou conseguem fazer um acolhimento para cuidar da saúde mental desses meninos, para que ao longo da jornada na categoria de base, se eles não chegarem a se tornar profissionais, para que eles não se sintam fracassados. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.